O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 11, diz: Então o Espírito me levou e transportou até a porta oriental do templo do Senhor, que está voltada para leste e oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Assur, e Pelataías, filho de Benaia, chefes do povo. Em seguida, Yahvé me revelou: Filho do homem, estes são homens que estão tramando o mal e instruindo toda a cidade a praticar o que é maligno. Isto é o que eles têm ensinado ao povo. Ora, não é chegado o tempo de se construir casas. Afinal, esta cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, pregue contra eles. Profetiza, filho do homem. Então o Espírito de Yahvé veio sobre mim e mandou-me dizer: Assim diz o Senhor, ó casa de Israel. Então, é assim que tendes dito? Entretanto, eu conheço bem tudo o que estás pensando. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, com eles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz Yahvé, o soberano Deus: os corpos que jogastes nas ruas são igualmente de carne, e de fato esta cidade é uma caldeira, contudo eu os expulsarei do meio dela. Temeste a espada? Mas eu trarei vossos inimigos armados sobre vós, assim afirma Yahvé, o soberano Deus. Eu mesmo vos banirei da cidade e vos entregarei nas mãos de estrangeiros pagãos e os castigarei severamente. Eis que caireis um a um ao fio da espada do inimigo, e eu vos julgarei nas fronteiras de Israel. Então todos saberão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Esta cidade não será uma panela para vós, tampouco sereis simples pedaços de carne dentro dela. Eu vos julgarei nas fronteiras de Israel. E ficareis convictos de que eu sou Yahvé, o Senhor, pois não tendes seguido e praticado os meus decretos, tampouco obedecestes às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações pagãs que habitam ao vosso redor. Assim, enquanto eu estava profetizando, Pelataías, filho de Benaia, morreu. Então me joguei ao chão, com o rosto rente ao pó da terra, e clamei com grande voz: Yahvé, ó eterno soberano, destruirás afinal todo o remanescente de Israel? Amém, irmão, podeis sentar. Ezequiel, o profeta, mais uma vez, à semelhança de Jeremias e outros, que se depara com uma nação completamente desviada, rebelde, que não quer dar ouvidos à verdade e à justiça, porque tem pessoas que pensam que podem fazer o que bem quer da sua vida. Não, você não se autodeu a vida. Deus pode fazer o que Ele bem quiser, porque Ele se auto-existiu. Não há um princípio onde Deus não tenha existido, Ele é soberano. Mas nós temos que reconhecer que se eu não me dei a vida, eu vou ter que prestar contas a alguém. Amém, irmão? Mas o homem às vezes não quer. E agora estamos falando do próprio povo de Deus, criando seus provérbios e seus dizeres, suas blasfêmias, e Deus vem através do profeta Ezequiel: o que vocês temem é a espada, é? Pois é isso que eu vou trazer sobre vocês, inimigos armados, e eu vou julgar vocês nas fronteiras de Israel. Vou fazer vocês caírem lá na fronteira. Por que não vai fazer vocês caírem no meio da cidade? Porque lá no meio da cidade ninguém vê. Então é nas fronteiras, onde as outras nações vejam o que eu vou fazer com vocês, como eu vou julgar, como eu vou castigar, como eu vou matar. E de quem Deus está falando? Daquele que Ele está chamando Israel, o seu povo.
aquele que ele preservou, aquele que ele lutou, aquele que ele arrancou do Egito com uma mão forte e poderosa. Mas a Bíblia é muito clara que aqueles a quem o Senhor arrancou do Egito e veio trazendo pelo deserto, todos esses foram mortos pelo próprio projeto de Deus lá no deserto. Somente 2 homens daquela leva, Josué e Calebe, adentraram a terra prometida, e toda uma nação que nasceu no deserto. Mas os que saíram do deserto, ou os que saíram do Egito, não atravessaram o deserto, e ainda chegaram no limiar da terra. Olharam, chegaram perto, só tinha um monte mais para atravessar e estariam em Canaã. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, você também não vai entrar, porque foste rebelde na contenda das águas. Diz para esse povo: pode dar meia volta. E eles vão acompanhar a nuvem, e Deus os fez andar em círculo e etc. E durante 40 anos, até que toda aquela geração morresse, atrapalharam o projeto de Deus por 40 anos. Deus chegou e era para entrar na terra. Deus teve que fazê-los voltar. Se nós podemos atrapalhar os projetos de Deus, atrasar, talvez possamos também adiantar, né, irmãos? Já que podemos atrasar, porque fica claro, Deus leva o povo até lá, depois manda o povo voltar e peregrinar seguindo a nuvem por 40 anos. Eles atrasaram um projeto de Deus. Quem sabe se talvez não fosse por isso que Jesus pudesse vir aí em 2033, completando os 2000 anos da história da igreja, mas ele vem em 2070, que é mais 40 anos lá para frente, enfim. Mas eu sempre penso nisso, se podemos de alguma maneira atrasar os projetos de Deus, talvez possamos também adiantar. Então, Ezequiel é esse profeta, e haja afronta, foi para Ezequiel que Deus disse assim: Ezequiel, esses homens aí, eles têm a face de pederneira, mas eu vou fazer a tua fronte de diamante, mais dura que a deles. Eles não vão resistir a você, mas eles são como uma pederneira. Pederneira é a pedreira, né? Essas rochas que saem das erupções e se formam como um corcovado, um pão de açúcar. É isso aí, pederneira é aquele tipo de rocha violenta que as pessoas olham e dizem assim: esse negócio é indestrutível. Dá até essa impressão. Assim, Deus está olhando a nação de Israel, está dizendo: eles são desse jeito. Ou seja, o que penetra naquela pederneira? Naturalmente, nada penetra naquilo. Eles não se deixam penetrar pela verdade, pela justiça, pelos mandamentos, eles não se deixam. Então, Ezequiel, eu vou fazer a tua fronte como a de diamante, né? Hoje tem as brocas diamantadas, né? Penetra ali na pederneira. Então, ou seja, Ezequiel, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Ou seja, a tua palavra, Ezequiel, vai penetrar no impenetrável. E quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Então, irmão, o que me intriga muito é a forma como o povo luta contra a verdade quando não vê interesse pessoal, lucro naquilo. Todo mundo aceita facilmente aquilo que lhe favorece os conceitos psicológicos, lhe favorece os conceitos financeiros, lhe favorece os conceitos afetivos, mas quando essas coisas estão em choque, aí ninguém quer. O povo opta até pelo engano. Como é fácil enganar o povo? Como é fácil enganar o povo? E não precisa esforço nenhum para enganar o povo, porque de um modo geral o povo já quer ser enganado. Quando começamos o ministério aqui, tinha pessoas que chegavam para mim: pastor, você precisa fazer umas correntes, umas campanhas.
Ou seja, a pessoa está dizendo, por favor, me engane, faz umas correntes, faz umas campanhas. Então esses líderes que tem por aí não tem nenhuma dificuldade para enganar o povo. É a corrente, é a campanha, é o objeto ungido, todo mundo quer se apoiar em alguma coisa. Se eu disser, irmão, está aqui uma caneta, e você, aonde você escrever com essa caneta, você vai prosperar. Eu sei que você que tem instrução, não, né, irmão? Mas o povo, de um modo geral, se eu começar a criar umas campanhas aí e colocar uns falsos testemunhos, logo vai ter gente ali fazendo fila na rua. Mas a porta aqui não é estreita, ela é estreitíssima. Antes de passar na porta chamada Geração Jesus Cristo, que é hoje uma porta do reino dos céus, tem que primeiro deixar o sangue na entrada. Isso não agrada. Mas veja, aqui ele diz assim, o Espírito me levou, transportou até a porta oriental do templo, virada para o leste, oriente. Ali à entrada da porta havia 25 homens. Vi entre eles, Jazanias, Azul, etc., os chefes do povo. Em seguida, Yahvé me revelou, filho do homem, estes são homens que estão tramando o mal e instruindo toda a cidade a praticar o que é maligno. Irmão, presta atenção. Quantos homens eram? E o que Deus fala que eles estão fazendo? Instruindo, levando toda a cidade a praticar o que é? Apenas 25 homens, corrompendo toda uma nação. Dá para você, meu irmão, entender como é fácil de se enganar as pessoas? Dá para você entender que apenas 25 homens corromperam toda uma nação? Mas não corromperam Ezequiel. Dá para entender? Que Ezequiel vai conseguir algum êxito ali? Ele vai conseguir? Porque Deus vai ainda conseguir fazer Israel sobreviver a outras gerações. É porque a obra de Ezequiel surtiu fruto, senão Deus teria acabado com todos. A obra de Ezequiel teve algum fruto. Mas eu quero que você entenda, irmão. Quantos líderes mentirosos você conhece? Quantos pregadores mentirosos você já ouviu falar? Viu na televisão coisas que você disse, esse camarada, ele está mentindo. As palavras dele são falsas. A interpretação bíblica dele está completamente equivocada. Quantos você já viu? Quantas pessoas, membros de organizações comumente chamadas igrejas, quantos já passaram, já conversaram com você e você viram que elas expeliram conhecimentos, entre aspas, e entendimentos e comportamentos que você sabe que aquilo não está fundamentado na realidade da interpretação bíblica, mas em uma falsa e mercenária interpretação. Quantos? Eu quero então que você entenda, meu irmão, se 25 homens corromperam toda uma nação de milhões de pessoas, imagina o quanto não está corrompido essa nação brasileira, em que um homem tem voz em programa de televisão, são vários, e eles falam ali em um instante só para milhões. Quando eles colocam lá, contribua com este programa, não deixe este programa sair do ar, a conta deles começa a aumentar em cifras geométricas absurdas. Daqui a pouco eles estão comprando redes de TV a cabo, estão colocando satélite próprio seu no ar, estão fazendo horrores, porque todo um povo está sendo enganado. Estão contribuindo para uma coisa que eles estão achando que é boa. Eu conheci um homem em Campos dos Goytacazes, estado do Rio, e esse homem, ele passava o dia inteiro, um senhor completamente escravizado, ele não saía na rua, ele tinha uma pequenina chácarazinha, a casa no meio,
um quintal à volta, ele não colocava o pé do lado de fora, porque ele tinha medo de ser morto. Ele ficava com o fantasma da perseguição. Esse homem era um adepto ferrenho do maldito R.R. Soares. Aí tem o associado, aí ele foi e se associou. Ele associou a mulher dele, ele associou mais 3 filhos, mais filha, ele associou um monte de gente. Ele pagava isso coisa de uns 8, 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás, ele pagava uns 3 mil reais de associado. Há 8, 10 anos atrás, foi quando eu estive lá. Olha quanto essa gente lucra com engano. Engano. Você já viu o homem dizendo assim: quem tem um testemunho de associado, conte a bênção depois que você se associou. Aí sempre tem um mentiroso para ir lá e contar a sua maldição, que eles chamam de bênção. E as pessoas vão se iludindo. O camarada associou filhos que não queriam nem ouvir falar em Deus. E ele achava que se ele associasse os filhos, que alguma coisa ia acontecer. Pois os próprios filhos o traíam, ajudavam a colocar medo nele, porque ele era dono de uma empresa, e ele ficando fora, os próprios filhos iam dominando tudo, queriam mais a morte dele para dominar a empresa toda. Ele era era um microempresário, e ele associando. Por que ele fazia isso? Porque ele estava sendo enganado, iludido. E se fosse ele viesse aqui na geração de Jesus Cristo, alguém ia mandar ele se associar? Alguém ia mandar ele fazer alguma coisa pelo filho dele? Ia. Só se fosse expulsar da empresa, só se fosse botar na sarjeta, negar os bens, porque aqui é verdade, aqui é justiça. Mas quem quer a verdade e a justiça que vai causar briga, que vai causar intriga, arranhões, vão se esfolar? Quem quer isso? Todo mundo quer a fantasia da ilusão, a família unida. Vamos ignorar esse tal Jesus, esse palhaço que disse: minha família são os que fazem a vontade do meu pai. Que nada. Vem cá, a família toda unida na igreja. Hoje é o culto da família. Venha para a Nova Vida, a igreja da família. Eu cuspo na cara das famílias da Nova Vida. Um bando de canalhocratazinhos, medíocres, metidos a riquinhos. Cuspo no conceito familiar deles. Meu conceito familiar é o sangue de Jesus Cristo. Esse é o meu conceito familiar. É muito, a família toda unida. Que família unida? Que ilusão é essa? Vamos passar todo mundo junto na porta do céu. Vai sim. A salvação é individual. Cada um tem o seu preço individual a pagar. Ninguém vai passar de mãos dadas para o reino dos céus. Não existe marido e mulher no reino dos céus. Não existe pai e filho no reino dos céus. Mas quem quer essa verdade? Será que o teu próprio sentimento, meu irmão, você que está hoje aqui dentro do templo da geração de Jesus Cristo, será que o teu sentimento já superou que você não tem papai, filhinho, nem mamãe, nem nada disso? Quando se trata de reino dos céus, a família são os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Não, mas eu estou orando pelo meu filho, deixa de ser escravo. A tua oração não vai converter ninguém. Nunca a oração de ninguém converteu. Oração não vence o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a barreira que Deus colocou no homem para que ele próprio respeite. Se ele tiver que matar, ele mata, mas infringir o livre-arbítrio, ele não infringe. Estou orando para o meu marido se converter. Vai, quando ele for para o inferno, ele puxa você pelo pé. Então, irmão, o povo gosta de ser iludido, porque as palavras de ilusão, elas são muito agradáveis. Eu conheci um canalha que pensava que era pastor. O pai do camarada ficou velho,
achou que não tinha mais que esquentar a cabeça com igreja. Então, como a igreja dava uma certa renda, ele pegou o desgraçado do filho dele, maldito, e botou como pastor. Entre aspas, igreja, porque não era igreja, porque um bando de palhaço que usa véuzinho na cabeça, em pleno século XX, né? Agora entramos no século XXI. Em pleno século XX, um bando de palhaço que pensa que é crente usando véuzinho na cabeça, faça-me o favor, isso não é igreja. Isso é uma bandaleira qualquer. É um bando de cegos usando véuzinho na cabeça, faça-me o favor. Aí aceitaram, botou o filho do cara lá. Aí vem um rapaz e diz assim: poxa, pastor, pro novinho que assumiu, eu estou aí envolvido aí com umas meninas, estou vivendo uma vidazinha meio devassa, de vez em quando eu venho aqui na igreja, ainda tenho uns vícios disso, uns hábitos daquilo. Aí ele vai e diz assim para o rapaz: não, rapaz, não tem problema não. Evangelho é o seguinte, se você tiver 90% lá no mundo, mais 10% na igreja, já está legal. Já está legal. Se você tiver 10% com a tua vida na igreja, já está bom, cara. Aí o outro estava do lado, tinha passado por aqui pelo ministério, foi lá e questionou ele: pastor, mas e a Bíblia não diz isso, sede santo, porque santo é o Senhor vosso Deus? Purificai-vos, estreitei a porta. Como é que pode esse negócio do camarada 90% no mundo, 10% na igreja e está tudo bem? Aí o rapaz disse assim: não, fulano, olha só, eu não sou pastor não, cara. Eu tenho que falar coisas que agradam as pessoas, porque pelo menos elas ficam aí na igreja, elas contribuem. Mas pastor, eu não sou não, cara, meu pai me pegou, me botou aqui, eu estou aqui, mas pastor, eu não sou não. E um bando de gente lá, irmão, isto é fato real, não estou contando parábola não, é fato real, de gente que eu conheci, todos esses dessa história eu conheci todos eles, inclusive o canalhazinho, filho do pastor, que nem ele não era pastor, quanto mais o filho dele. Esse aí, a filha desse pseudo pastor, a filha dele era frequentadora assídua da igreja, cantava na igreja, cantava até muito bem. Aí um dia um jovem daqui perguntou uma coisa para ela de Bíblia. Fulano, esqueço o nome dela. Fulano, isso assim lá de Mateus. Aí ela, como é que é? Isso está escrito em Mateus? Falou, tá. Você é filha de pastor? Nunca leu isso em Mateus? Aí ela falou assim: rapaz, meu pai me ensinou como vestir uma roupa, como deixar o cabelo grande, como não usar salto, como andar de saia. Meu pai me ensinou tudo isso, mas a Bíblia meu pai nunca me ensinou não, cara. Mas o povo gosta de ser enganado, porque todas essas histórias estavam ali e o povinho lá. Mas agora fechou, né, irmão? Porque tudo tem limite, né? Quando entrou a restauração, que saiu fechando de igreja, meu irmão, foi uma lenha só. Quem não se rendeu à restauração teve igreja que até fogo pegou, pastor que morreu, porque Deus tem limite na sua misericórdia, tem limite. A misericórdia triunfa do juízo, mas e o juízo? É sem misericórdia. Então, meu irmão, Ezequiel está falando para pessoas que não querem a palavra, mas está falando para um povo que se deixa corromper facilmente. Nós temos hoje no Brasil, eu falei que o Brasil se tornaria o maior celeiro de pastores, canalhas, mercenários e enganadores. Eu falei isso há quase 18 anos atrás, quando fundamos a Geração Jesus Cristo. Eu falei que isso ia acontecer no Brasil, e hoje nós estamos vendo isso. No Brasil, o que tem de canalha rotulado de pastor é incalculável. Só essa prostituta chamada Universal que lançou aí no meio da sociedade. Tem o tal do Agenor Truque, que agora você coloca no canal, não vê mais ele. O canal dele, ele estava lá 24 horas por dia, no canal 12. Acho que é isso, 12.
Agora não vê mais. Eu passo lá para fazer uma visita, não vejo mais. Não sei o que aconteceu. Não sei se Jesus já matou o desgraçado, ou se ele só perdeu o programa de televisão. Irmãos, eu tenho fome e sede de justiça. Te digo isso, eu tenho fome e sede de justiça. E a minha fome e sede de justiça, ela aumenta milhões de vezes quando eu vejo alguém sendo enganado. Não só nas coisas espirituais, em qualquer situação. Se eu ver alguém sendo enganado, aquilo me corrói por dentro. Isso é impressionante, é tão impressionante que eu já orei a Deus, Deus, tem misericórdia, me dá a graça, me dá o equilíbrio. Quando eu vejo a injustiça, parece que eu vou explodir, parece que vai me dar uma parada cardíaca, vai acontecer alguma coisa, porque eu fico numa ira fora do comum. Eu, mero mortal, que dirá a ira que Deus não tem quando Ele vê a injustiça, ao ponto dele dizer, minha é a vingança, minha é a vingança, e Deus espera a hora certa de se vingar. Quando Deus fala da terra dos amorreus, que ia expulsar os amorreus daquela terra e dar aquela terra a Israel, Deus menciona uma coisa que eu acho impressionante. Ele disse, só falta mais um pouco de tempo para que a medida dos amorreus transborde. Quanto mais o homem, o ser humano, pratica a injustiça e a leviandade, tanto mais Deus sente prazer na hora de manifestar a sua justiça de forma implacável. Os amalequitas fizeram o que fizeram, nós sabemos, na saída de Israel com Moisés lá do Egito. Depois Deus vem, levanta Saul e diz assim, agora a minha ira, Saul, vai ter que ser repleta. Eu quero que você mate homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, mulheres grávidas. Eu quero que você mate os dois com uma espadada só. Não quero que sobre ninguém. Ah, tá bom, Senhor, não, a minha ira não está satisfeita ainda, eu quero que tu não deixe vivo nenhum animal naquela cidade, nenhum cachorro, nenhum gato, eu quero que tu mate tudo. Você tem ideia? Você tem ideia do que é a fome e sede de justiça de Deus, irmão? Quando vê pessoas praticarem a injustiça, quando vê pessoas fazerem o mal, quando vê pessoas maquinar, enganar. Por isso Jesus vem e diz assim, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, e será farto. Por quê? Porque Deus fará a justiça. Aí Saul foi lá, aí vem o profeta Samuel, aí vem ao encontro de Samuel, vem Saul correndo, executei a palavra do Senhor. Aí Samuel diz assim, é mesmo? Que barulho é esse que eu estou ouvindo no meu ouvido? Esse balido aí de camelos, esse mugido de vacas. Se você executou a palavra do Senhor, não deveria estar ouvindo vacas mugirem. Não, mas eu executei a palavra do Senhor. E o que esse homem aí, esse rei que você capturou, está fazendo vivo? Samuel pega a espada, mata o homem. E diz, tu não executaste a palavra do Senhor, tu não serás mais rei em Israel, porque deixou um homem vivo até aquele momento, talvez fosse matar depois, não sei, e porque deixou animais vivos, e ainda diz, não, eu poupei os animais para sacrificar ao Senhor nosso Deus. Aí Samuel diz assim, e por acaso Deus tem mais prazer em sacrifícios e holocaustos do que em que se obedeça à sua palavra? O pecado de rebelião é como da feitiçaria. Mas o povo gosta de se iludir. Ninguém quer ouvir que Deus é vingador.
Ninguém quer ouvir que Deus vai matar. As pessoas chegam para a gente, ainda, né? Quem não me conhece, ainda tem alguns que não me conhecem. Ah, você é pastor da igreja? Pô, é legal, tal, não sei o quê. Pô, e aí, pô, é legal ser pastor, né? Tu prega a paz, né? Prega o pessoal, né? Fazer boas obras, né? Paz, tal. Eu falo, não prego paz, não. Eu prego a guerra. Como assim prega a guerra? É o que Jesus tem mandado pregar, a guerra. E a guerra do homem começa com os da sua própria casa. Os primeiros inimigos de um homem são os seus próprios, os que convivem com ele dentro da sua própria casa. Na minha igreja não tem um povo fraco, um povo otário que gosta de ser enganado, não. Na minha igreja tem um povo que quer a verdade, e a verdade é que estamos em tempo de guerra. Não, mas como assim, irmão? Só caminhando. Acessa restauração.net. Meu irmão, Ezequiel, Deus manda, olha esses 25 homens. Depois Ezequiel vai ser levado e vai ver, olha o que esses homens estão fazendo, Ezequiel. Eles estão de frente para o sol, com as costas para o altar de Deus, e estão adorando o sol. E lá dentro do santuário, um monte de imagem de animais. O retrato, meu irmão, está se repetindo, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo, conseguindo identificar o fruto da vida desses que adoram o sol, a lua e os animais em oculto. Porque ninguém está pagando o preço para ter uma visão espiritual e enxergar além dos muros. Mas você tem enxergado além dos muros, assim diz o Espírito Santo. Você tem enxergado além dos muros. Deus pega Ezequiel, vem cá Ezequiel, está vendo esse muro? Passa através dele, o anjo foi lá e fez assim, ó, abriu um buraco no muro, passa Ezequiel através do muro. Quando Ezequiel passou, viu a realidade do que eles faziam. É preciso estar no mover espiritual, meu irmão, para discernir o que cada um está fazendo nas suas câmaras ocultas. É por isso que eu sou louco. É por isso que eu sou fanático, porque eu já passei através dos muros. Eu já fui nos bastidores deles e não fui a pé. Eu conheço o que eles fazem no oculto. Eu sei o que eles dizem no oculto. Eu escuto. Tu precisa ouvir também, para que nesse lugar sejamos um, com o mesmo ódio, com a mesma ira, com a mesma fome e sede de justiça. Deus não chamou um povo para ser um povo dividido, não. Não, eu tenho um sentimento muito mais nobre. Eu amo, amo, amo. Tu está muito mais nobre do que Jesus. Deus vai te dar a visão real dos fatos. Vai enxergar além dos muros. Aí depois, quando Deus começa a julgar, Deus diz assim para ele, eu vou fazer uma festa com vocês, vocês vão cair a espada, e vocês vão ter convicção de que eu sou o Senhor. Deus fala que vai derrubar, vai matar o seu próprio povo, e a Escritura diz na profecia de Pedro, que o julgamento de Deus começa pela sua própria casa. Aí Pedro diz assim, e se o julgamento de Deus começa pela sua própria casa, o que será do ímpio? Se Deus vai julgar na sua própria casa, o que ele fará do ímpio? Tem gente que se acha tão nobre que acha que Deus não deveria ter criado o inferno. Eu acho que ele deveria ter criado mais inferno. Então, meu irmão, é muito fácil usar palavras lisonjas, usar conceitos, né, que todo mundo gosta, boas obras,
né? Quando nós tínhamos uma assessoria jurídica aí, cuidava dos papéis da igreja, só burocracia, besteira. Abandonei tudo isso, larguei tudo para lá. Melhor coisa nesse mundo é ser marginal. Aí, quando estávamos lá, aí tinha a mulher lá do sistema jurídico, contadora, né, que chama. Mas assim, vocês, é bom distribuir de vez em quando umas cestas básicas, porque a gente põe aqui no relatório e o sistema gosta muito disso. Eu disse para ela, Jesus não me chamou para distribuir cesta básica, me chamou para repartir o sangue dele sobre a humanidade. Não, é claro, né? É claro. Faça-me o favor. Quando é que as pessoas vão entender que eu não sou um homem comum? Quem está disposto a morrer por Jesus Cristo não é um homem comum. Quem está disposto a morrer por Jesus Cristo não é uma mulher comum. Então eu pergunto, meu irmão, você é comum ou incomum? Assim, quando eu estava profetizando, diz Ezequiel, Pelataías, filho de Benaia, morreu. Eita glória! Profetiza, filho do homem, porque durante a tua profecia Deus quer matar. Aí Ezequiel ainda tem um bom coração, Ezequiel ainda é um camarada meio sentimental. Ele está vendo toda uma nação corrompida, os caras adorando sol e lua de costa para Deus, dando coices para Deus, adorando animais, mas Ezequiel ainda tem esperança. Aí ele diz, enquanto eu estou profetizando, morreu, como é o nome do homem? Pelatias. Eu estou profetizando, Pelatias Brufit, morreu. Eu me joguei no chão, Senhor, tu vai matar todo mundo, que será de Israel? Quando Deus começar a matar, meu irmão, sai do caminho. Sai do caminho, porque Ele mandou você profetizar. Não pediu a tua opinião de quem Ele vai matar e quem Ele vai deixar viver. Sai do caminho. Porque um homem já cometeu erro lá no passado. Um homem chamado Moisés. Quando Deus diz, Moisés, eu não suporto mais esse povo, sai do meio deles, eu vou destruir todo mundo, e eu vou levantar uma nova nação de ti. Moisés cai com o rosto em terra e diz, não, Senhor, as nações em volta vai dizer que tu não foste capaz de colocar esse povo na terra prometida, vai dizer que tu os libertaste do Egito para matá-los no deserto. Não, Deus, tá bom, Moisés, eu ouvi a tua súplica. Eu não ando mais no meio deles. Vou enviar o meu anjo, mas eu não ando no meio deles. Ouvi a tua súplica. Cadê o resultado do que Moisés intercedeu? Quando Deus tem um plano absoluto, não ouses pedir um permissivo. Onde está Israel? Só se for para eu cuspir na cara dos judeus, igual eles cuspiram na cara de Jesus Cristo. Cadê Israel? Cadê o povo santo? Cadê o povo pelo qual Moisés intercedeu? Enxergue além dos muros, meu irmão. Enxergue além dos pergaminhos. Pergaminho é a base, Mateus 6,6, mas é lá além dos pergaminhos, onde quando você está falando, você e Deus, não tem nenhum livro não para interceder por você, nem te dar ligação com os céus. O sangue de Cristo não está no livro. Se desliga das loucuras, das coisas comuns dessa terra. Procura suplicar a Deus. Me mostra o caminho pelo qual eu possa andar com o Senhor. Mas se você está esperando um caminho de flores, desiste, vai jogar futebol. O caminho para andar com Jesus se chama Via Dolorosa, fornalha de fogo ardente, cova dos leões, prisão no Egito, cativeiro, deserto. É ali que se vê que o Senhor é Deus, meu irmão. Ezequiel
intercede. Ó Eterno, soberano, destruirás afinal todo o remanescente de Israel? Ele cai em pranto, porque ele vê que ele está profetizando e um homem morre. E ele se desespera, achando que Deus ia matar todo mundo. Meu irmão, somos servos. Quando vermos Deus fazer alguma coisa, só nos resta dizer: louvado seja o nome do Senhor. Igual Jó, Deus lhe deu tudo, depois Deus tirou tudo. O que ele fez? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém, irmão? Você pode sentar um instante. Mandé. Amém. Quando eu estava vindo pelo caminho, pastor, Deus me mostrou o Senhor com um anel de ouro. Um anel de ouro que Deus entregou ao Senhor. O domínio do Egito está entregue ao Senhor. Assim diz o Senhor: Tu és o meu governador. Tu és o meu governador, diz o Senhor. Tu és o meu José, diz o Senhor a teu respeito nessa noite. O templo está todo em chamas, esse lugar está em chamas. Há um fogo nesse lugar, até aqui. Marcos, volta aí. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. É tremendo o que o irmão André acabou de falar, mestre, que quando o Senhor começou a oração, eu vi um homem entrar aqui dentro. Ele tinha um cetro e o símbolo, uma serpente do Egito. Ele subiu no púlpito, lhe deu um abraço muito forte, pastor, e lhe passou esse cetro. Incrível. Depois ele ficou aí do seu lado, contemplando, admirado a igreja. Que coisa tremenda. Louvado seja Deus. Ainda quando o Senhor começou a oração, eu via um carro, uma estrada, e eu me via como se eu estivesse dentro desse carro. Então eu começava a olhar as árvores, e eu via que as árvores começavam a sair do chão. Aí eu olhei, elas começavam a seguir aquela estrada. Quando eu olhei, quem estava na estrada era o Senhor andando, e as árvores, elas saíam do chão e começavam a seguir, mestre, o Senhor. E ali essa visão cessava. Eu vi entrar aqui dentro uma mulher. Essa mulher, ela tinha um vestido grande, porém transparente. Ela estava toda pintada, batom vermelho, toda maquiada. Ela tinha um cabelo caído até a parte de trás das costas, próxima às nádegas, mas os cabelos dela estavam repletos de piolhos. Ela estava cheia de feridas pelo corpo, mestre.
As partes íntimas dela estavam completamente feridas. As suas vestes eram transparentes. Dava para ver as feridas em todo lugar do corpo. Tinha uma parte do pescoço dessa mulher que não estava com lepra. Eu vi essa mulher dobrar o joelho aqui na frente e suplicar o favor do Senhor. Ela começou a pedir ao Senhor, suplicar com um clamor absurdo. Ela chorava muito, mestre. Mas ela chorava muito. Ela estava desesperada, mestre. E ali essa visão cessava, mestre. Ainda nos louvores, eu via o livro de Zacarias. A página de Zacarias 14 saltou da Bíblia e foi para Mateus, entre Mateus 24 e Mateus 25. Impressionante, mestre. Ela saltou da onde ela e se juntou ao livro de Mateus, mestre. Incrível. Durante aquele louvor, zomba do inimigo, Deus me deu uma visão. Eu via a igreja receber um cetro de ferro. E alguns aqui, alguns homens e algumas mulheres. Eu via quando os irmãos da África receberam esse cetro. Eu via, mestre, estavam num lugar meio terra, meio concreto, meio cimento. Eles bateram com aquele cetro no chão. E aquele lugar estremeceu de uma forma absurda. Depois eu vi chegar várias pessoas e se curvarem diante deles. Eu vi também, irmão Paulo Sérgio, tu recebeu um cetro, irmão. Eu vi você bater com esse cetro no chão da sua sala. E aonde você morava, aquele condomínio estremeceu. Eu vi que todo mundo saiu dos seus lugares onde morava e foram para as ruas. E eu vi você saindo naquela portaria. Quando você saía, todos se curvavam diante de ti, irmão. Eu vi o irmão Afonso receber o cetro, mestre. Eu vi ele sair na rua dele, que era de paralelepípedo, e bateu com aquele cetro no chão. Eu vi que os moradores saíam para fora e se curvavam diante dele, mestre. Eu vi o irmão Alex receber um cetro, e eu vi vários homens com as mesmas vestes, vestidos iguais, e ele bater com aquele cetro, e todos se curvarem diante dele, mestre. E isso aconteceu com algumas pessoas, alguns homens e mulheres aqui dentro, mestre. E ali essa visão cessava. Amém, mestre, até aqui. Assim que começou o culto, eu tive uma visão. Eu vi no céu um grande ser cinza. Esse grande ser, ele parecia com as nuvens, como se ele fosse feito de gás ou algo assim. Ele era cinza e ele foi se formando com as nuvens e ele estendeu a sua mão para a terra. E no entendimento que eu tive foi como se um juízo fosse acontecer nesse exato momento. E eu vi um anjo mensageiro que descia do céu e segurou a mão dele e pediu que ele aguardasse um pouco mais as ordens do Senhor. Amém. Todo o tempo dos louvores, desde o primeiro louvor, eu via coroas, muitas coroas, muitas coroas. Eu vi coroas descendo do céu, eu vi coroas flutuando no meio da igreja. Então eu vi uma coroa sendo colocada na cabeça de uma águia, no meio do templo. E essas coroas continuavam, eu via coroa toda hora, coroas. Eu vi um anjo empilhando coroas, muitas coroas sendo empilhadas dentro da congregação. E quando o senhor mestre estava louvando, aquele louvor do Sérgio Lopes, e aquela parte que o senhor fez do louvor,
quando falou aquela parte da coroa, aquela parte, naquela hora eu tive uma visão. Eu tive uma visão gloriosa, eu vi uma multidão. Eu vi uma grande multidão que louvava. E toda essa multidão tinha coroas na cabeça. E eu entendi que eu estava em outro lugar, eu estava, acredito eu, que era no céu. Porque era muito diferente de tudo que a gente vê aqui na terra. E essa multidão louvava. E o entendimento que eu tive foi que essas coroas que estão aparecendo para mim em visões, são essas coroas que estavam no céu, na cabeça desses santos. Eram as mesmas coroas que apareciam aqui, no momento do culto. Amém. Eu vi também cavalos adentrando dentro da congregação, mas esses cavalos não tinham cavaleiros nem nada, e eles ficavam no meio da congregação como esperando cavaleiros, para montarem neles. E o entendimento que eu tive foi que esses cavalos eram cavalos de guerra, para guerreiros. Assim diz o Senhor: eis que virá um tempo trabalhoso e penoso, mas esse tempo será conhecido como o tempo de guerra. Não uma guerra humana, nem uma guerra que vocês conhecem, mas uma guerra que eu mesmo levantarei e ungirei aos meus santos, aos meus mártires, aos meus filhos, para que guerreiem a minha guerra. Eis que ponho diante de vocês os meus cavalos. Preparai-vos, pois eu tenho uma obra a realizar na terra. Eu tive uma visão. Deus me mostrava em visões como que um grande boi surgindo da terra, e ele vinha e nascia no meio da congregação. Mas esse boi tinha corpo humano, só a face dele era de um boi, e ele tinha uma espada na mão, e o corpo dele era muito musculoso, e ele andava pelo meio da congregação olhando os irmãos, e o chifre dele era muito grande. Então eu vi uma grande águia voar por sobre a cabeça desse boi, e ela ficava planando por sobre a cabeça dele. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus sobre essa visão do boi com a águia voando em cima da sua cabeça. Assim diz o Senhor: só poderá ser espiritual na minha presença aquele que me mostrar o seu trabalho. Mestre, na parte final, quando o Senhor estava terminando a pregação, eu tive uma visão. Eu vi o Senhor sair de trás do púlpito, vestido com uma armadura e uma espada na mão. E o Senhor veio na direção direita do púlpito, e ali na visão se formou uma grande serpente com 2 cabeças. E o Senhor veio e remeteu com a espada sobre ela, e essas 2 cabeças se tornaram uma, e o Senhor cortou a cabeça dessa serpente. Quando o Senhor cortou a cabeça dessa serpente, as escamas dela eram como se fossem pérolas, mas era uma pérola falsa, era como se fosse diamantes, mas era um diamante falso. E isso caiu brilhando no chão, e a serpente inteira se transformou isso, e o Senhor veio e pisou em cima desses diamantes que estavam no chão, subjugando tudo e pisando por cima, e ali a visão cessou. Amém.
Quando o irmão Rômulo estava falando, mestre, do boi, Deus me deu essa visão do boi também. E eu vi um leão, ele se achegou do lado desse boi e começava a caminhar junto com esse boi. Ontem em casa, mestre, estava revendo o culto de domingo, estava revendo e no momento que o Juninho estava cantando, louvando, eu tive uma visão com ele. Então eu esperei chegar aqui no culto para Deus confirmar essa visão. E quando ele estava louvando, eu tive uma outra visão, onde eu via o Juninho num local que parecia um teatro. E nesse local tinham muitas pessoas. E ele louvava. Quando ele terminava de louvar, eu via que muita gente o aplaudia. Eu via ele com a camisa do ministério. Quando eles aplaudiam, ele caía de joelhos. E aquilo me chamou a atenção, que muitas pessoas o aplaudiam e ele caía de joelho. Mas quando eu olhava, os seus ouvidos estavam tapados. E ele apontava as duas mãos para o céu. E hoje aqui, quando ele estava louvando, eu vi ele com a baqueta de maestro na mão e algumas pessoas, entre jovens, idosos, senhoras, como se fosse uma orquestra, e ele ditava essa orquestra, mestre. Ele ditava, ele ficava ditando como se fosse um maestro. Amém. Ainda durante a palavra, ali no final da palavra, eu vi uma espada vindo do céu. Essa espada vinha girando numa velocidade muito grande, e quando ela chegou aqui, ela fincou do lado direito do Senhor. Essa espada era preta, e essa espada suava, mestre. Impressionante, eu olhava para a espada, ela suava, a espada suava, e era colocado do lado direito do Senhor. Depois eu vi 3 escudos pretos também ser colocado na frente do Senhor, mestre. Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, então, agradecer ao Deus vivo, não só pelo que tem feito, mas pelo que fará. E não o que fará que nós queremos que Ele faça, mas que Ele fará aquilo que Ele quer fazer, aquilo que lhe apraz. Pois o Senhor Jesus nos ensinou a orar e suplicar que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você orar, não queira que Deus abençoe os teus projetos. Queira que Deus te abençoe a tal ponto que você possa entender os projetos de Deus. Deus bendito é excelso e glorioso, que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Como diz a palavra, eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cálice, ó Deus, é sofrimento. Por isso o Senhor Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Tomar o cálice da salvação, Senhor, significa pagar o preço da salvação. Capacita-nos, Deus, pois sem Ti nada podemos fazer. Mas nós somos, com certeza, os Teus últimos guerreiros! Jesus, nós que por Ti damos. Aleluia! Te saudamos. Aleluia! Aleluia a Deus vivo. Amém. No momento agora que foi dado o grito, eu vi as espadas na mão da igreja, levantada para o alto, como se fosse vários guerreiros aqui dentro. Foi essa a visão que Deus me deu. Aleluia. Amém. Algo mais, irmão? Vamos em nome de Jesus, irmãos. Amém.